Olá, amantes da psicanálise, bem-vindo ao nosso canal Faces da Psicanálise. Estamos aqui para mais uma entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o João Pedro. Bem-vindo, João Pedro. Obrigado. João Pedro tem 23 anos, ele é estudante de medicina, vai ser um futuro psiquiatra e também estuda psicanálise. Ele é um técnico de TI e pertenceu de 2015 a 2018 à Liga de Saúde, de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade de São Caetano do Sul. Agora me diz uma coisa, João Pedro, me explica esse negócio de ser graduando de medicina do último ano e também estudar psicanálise. O que tem a ver a medicina, psicanálise? Me fala um pouco sobre isso. Bom, Ana, quando eu entrei na faculdade eu já tinha bastante interesse nessa área da saúde mental, só que nada aprofundado, nada muito específico. Com o tempo eu fui conhecendo, eu fundei a Liga de Psiquiatria da faculdade, a faculdade é novíssima, então ela não tinha ligas, e a gente foi sempre construindo. E eu percebi que a psiquiatria em si, ela seria um pouco falha para mim, ela teria algumas lacunas que eu precisaria preencher. Principalmente a parte da compreensão da psique humana, entender a pessoa com quem eu estou lidando. Eu acho que a psiquiatria, ela lidaria muito com uma parte farmacológica, uma parte de medicamentos, e que eu acho que para mim seria muito superficial. Por isso eu acabei indo atrás, acabei me interessando muito e ingressando de cabeça nessa parte da psicanálise também. Não deixar as pessoas assim, somente medicalizadas, você queria ir além, né? Uma coisa assim mais de amor, né? A profissão. Eu queria também me conhecer, entender o que são as coisas que eu passo, como que eu funciono, o que é aquilo que acontece. Eu acho que acabava sendo o primeiro passo. Para entender os outros, eu precisava me entender primeiro. E daí a gente vai seguindo. E dentro dessa área, João, de saúde mental, de comportamento, de querer se entender também, a medicina, nós temos a psiquiatria, a psicanálise e também a psicologia. Agora, fala um pouquinho, qual que é a diferença entre esses três? Eu acho que a principal diferença entre que a psiquiatria ela é uma especialidade médica. Ela trabalha na parte clínica principalmente com a parte de remédios. A gente faz uso de remédios para tratamento de transtornos, a gente fala de transtornos mentais. Ela, diferente da psicologia, eu acho que você saberia dizer muito mais sobre a psicologia e a psicanálise do que eu, ela trabalha mais com transtornos mais severos. Eu não diria severidade eu diria severidade mais no nível de comprometimento de função. A pessoa não consegue funcionar direito, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ir para a escola. E nessa situação acaba entrando o psiquiatra. O psicólogo, como eu disse, você saberia me explicar muito melhor que eu, mas ele lida muito mais com a questão da psique humana. Entender como a nossa mente funciona, como funciona a cognição, a memória. E a psicanálise acaba entrando na questão da psicologia profunda, psicologia do inconsciente, né? A gente pode dizer então, João, que a psiquiatria, não é, e a psicanálise ou a psicologia seriam um complemento, seriam duas ciências que haveria necessidade de andar juntas, um não subsiste sem o outro. Como que é isso? Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que são passos complementares. São objetos diferentes, cada um estuda uma coisa diferente, cada um tem uma função diferente, mas que elas crescem juntas. Tanto a psiquiatria como a neurologia, a neurociência também acabam entrando nisso, a psicologia, a psicanálise. Ô João, e você está nesse meio, né, já está quase se formando inclusive, como que é para você esse estigma aí em torno da psiquiatria, da psicanálise, e que as pessoas, né, hoje em dia elas acham que elas têm que ir ao médico ou ao psiquiatra, ou muitas vão escondidas, falam, eu não vou, não sou doida, né, que quem vai ao psiquiatra é doido, ou quem vai ao psicanalista é doido. E também os familiares das pessoas, não é? Como é que
se a pessoa tem alguma doença, né, alguma psicopatologia, se torna muito difícil para ela acaba tendo um sofrimento muito maior, porque muitos familiares são leigos, não conhecem a psicopatologia, não entendem os sintomas das pessoas. Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ela fica de cama ou não vai trabalhar, se nega de fazer isso, elas são tidas como pessoas vagabundas, que não gostam de fazer nada, e dentre outros rótulos também que essas pessoas recebem. Me fala um pouco sobre isso, você vê isso, né, no seu meio, como que é isso? Uhum. Eu acabo percebendo muito o impacto que isso acaba trazendo. Eu acho que a saúde mental tem um estigma muito grande de não trazer um sintoma concreto, de não trazer uma observação clara. Se uma pessoa quebra uma perna, você consegue ver a perna quebrada. Se ela tem uma diabetes, você consegue ver um exame, uma hipertensão, você tem um exame para diagnosticar. Tem sinais e sintomas muito claros. A saúde mental, no geral, ela tem sintomas muito inespecíficos. São coisas que você não consegue pontuar. As pessoas não têm, numa forma muito geral, elas não têm a noção da diferença, do impacto que isso causa na vida de uma pessoa. Ela não tem noção da quantidade de fatores que isso entra. E acho que justamente por isso também acaba piorando a situação. Isso se torna um fator vergonhoso, se torna algo que a pessoa quer esconder, se torna algo que ela não pode falar em público. Isso se guarda, se prende, e quanto mais você segura, que nem Jung falava, quanto mais a gente esconde a nossa sombra, mais ela cresce. Mais esses sintomas crescem, mais eles começam a tomar proporções maiores na nossa vida e começam a afetar a nossa função. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pode... o nosso trabalho, o nosso estudo e a nossa comunicação com as pessoas, nossa relação. Nesse caso, a gente vê até a necessidade de uma coisa mais abrangente, dependendo do grau da psicopatologia, abranger até os familiares, eles estarem aprendendo sobre as doenças do seu próprio familiar, saberem lidar com ele, não é? Isso também é bem real, né? Que isso aconteça, que seja necessário, né, eles aprenderem a lidar com a doença e lidar com o doente. Com certeza. Eu acho que um tratamento nunca é de um paciente, nunca é de uma pessoa só, ela é de uma família, ela é de um contexto. Uma pessoa que tem um transtorno mental, ou que simplesmente tem uma angústia, ela nunca é sozinha, ela nunca se afeta sozinha. Ela tem uma família, ela tem amigos por trás, ela tem pessoas de quem ela depende, pessoas que dependem dela, que também se afetam disso tudo. E isso acaba se tornando uma relação, uma teia de relações completamente doida, completamente emaranhada. Trazendo isso daí que você falou para nossa sociedade, né, para a atualidade, esse fator das pessoas esconderem, sofrerem, além de esconderem, né, porque também não são entendidas, elas escondem porque a nossa sociedade ela prega um ideal de felicidade, né? As pessoas têm que estar sempre, têm que estarem sempre felizes, sempre magras, né? Sempre bem. E inclusive até não se deixam ter sintomas nenhum, né? Você sente uma dor de cabeça, sente alguma coisa, né? Já se medica por isso, né? Fala um pouco sobre esse ideal da felicidade, sobre essa medicalização que está tão aí, né? Tão à nossa frente hoje. Assim. Eu acho que a minha opinião a respeito disso é que a gente não, como sociedade, a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito crônica de encarar a tristeza, de encarar o sofrimento, de encarar o luto. E por conta disso a gente busca soluções mais simples, soluções mais fáceis. Quem vai querer encarar os próprios sofrimentos para aprender a superá-los? É muito mais fácil tomar um remédio. É muito mais fácil eu tomar esse comprimidinho, essa pílula da felicidade, que vai fazer com que tudo passe. Vai fazer com que eu durma melhor, vai fazer com que eu não tenha mais esses sentimentos ruins dentro de mim, vai fazer com que eu me relacione melhor com as pessoas. E isso evolui para o que você falou, essa cultura da felicidade, essa necessidade crônica de estar sempre feliz, essa incapacidade que a gente tem como
sociedade, como uma comunidade, de precisar, por exemplo, superar um luto em uma semana. Se a gente tem uma postura mais para baixo, uma postura um pouco mais triste, a gente está um pouco mais hipoativos, as pessoas já nos enchem de comentários motivadores, de vamos, siga em frente, continue, você está aqui, tem que ser feliz, olha como a vida é boa, ou de comentários irritados, de por que você não está produzindo, você não está conseguindo fazer tal coisa, e não nos permitem entender o que acontece com a gente. E isso, que nem eu tinha comentado antes, eu acho que alimenta aquilo que estava dentro, alimenta cada vez mais. A gente não se permite elaborar esse tipo de coisa. A gente não limpa o quarto, nosso quartinho. Verdade. Os problemas estão aí, né? E é perfeitamente saudável que a gente passe pelos nossos lutos, pelos nossos problemas, mesmo que a gente tenha necessidade de trabalhar, fazer nossas coisas. Você chorar, um dia você não querer conversar com ninguém, ou tá com a cara mais fechada, não é? Ninguém ao nosso redor nos permite passar por isso, né? Nós estamos sempre querendo tirar, né, essa infelicidade, medicalizar. A gente vê aí nas redes sociais, João, que, por exemplo, no Facebook só aparece felicidade, não é? O melhor ângulo, às vezes aquela fotografia que está ali, a pessoa está num sofrimento tremendo, é outra pessoa. Aparecem viagens, né? Aquelas fotografias bem bonitas que não expressam a realidade da vida que a pessoa está vivendo, não é verdade? É verdade. E, João, vamos falar um pouquinho também desse sofrimento, né? Porque ele abrange não só, a gente falou do bio, né? Do corpo, dos sintomas, das doenças, das psicopatologias, mas é uma coisa muito mais abrangente, não é? A gente pode falar num termo assim da sociedade, podemos falar não só do psiquismo, né, nem do corpo somente, né? E hoje em dia se estende até mais, né, para o espiritual. Me conta um pouco, me fala um pouco sobre isso. Com certeza, Ana. A gente dentro da medicina trabalhamos com um espectro, uma esfera que a gente chama de biopsicossocial. E hoje em dia, como você falou, já tem uma expansão para o biopsicossocioespiritual. A gente tem essa tendência muito grande de achar que a saúde quer dizer que eu não tenho doenças, quer dizer que o meu bio está bom. E é muito maior do que isso. O conceito de saúde é muito mais amplo do que isso, do que uma ausência de doenças. Ela envolve a nossa psique, ela envolve os meus pensamentos, a forma que eu gerencio os meus estresses, as minhas emoções. Ela envolve a minha sociedade, com quem eu vivo, onde eu moro, a minha comunidade onde eu moro é adequada. Eu moro numa região de risco, por exemplo. Meu trabalho me causa sofrimento, mais sofrimento do que a compensação financeira reflete. A minha espiritualidade, que nessa situação não tem nenhuma relação específica com religião, mas a minha espiritualidade, ela se permite manifestar? Eu permito a minha espiritualidade crescer? Ou eu restringo ela a tabus? Ou eu restringo ela a rótulos e termos? Então eu acho que esse conceito, o conceito de saúde precisava ser mais disseminado. O que realmente significa a gente ter qualidade de vida, o que realmente significa a gente ter bem-estar. Inclusive na medicina a gente tem uma série de problemas também com isso, de vetorização de especialidades. O médico ele só cuida de uma determinada porção. Ele é um radiologista, então ele cuida só da imagem. Ele é um clínico, então ele só vai cuidar dessa parte. Ele é um cirurgião, então só cuida daquilo, terminou a parte dele, acabou, volta para outro médico. E a gente esquece de olhar para o paciente como um todo. A gente esquece de vê-lo como um ser holístico, um ser íntegro. João, você falou uma palavra-chave aí, qualidade de vida, né? Uhum. Como que a gente pode falar sobre isso com pessoas, né, hoje com esse mundo que exige perfeição, que exige sempre que a pessoa esteja bem? Como que a gente pode associar a pessoa que ela necessita de um tratamento, né, que ela está em sofrimento? Como que a gente pode colocar dentro da psiquiatria
e da psicanálise, né? O que elas podem dizer sobre qualidade de vida? Como é que você vê isso? Eu acho, na verdade, é um tema bem interessante, bastante polêmico. Seria uma possível diferença entre a medicação e a terapia, nesse caso. Claro, levando em consideração uma série de outros fatores, de outras hipóteses, mas acaba culminando nessa diferença. Eu acho que ambas são essenciais, ambas são fundamentais em maior ou menor grau para um tratamento efetivo. A minha consideração da medicação, inclusive foi um dos principais motivos que eu fui atrás da psicanálise, justamente que a medicação é uma muleta. Pensa num paciente com uma perna quebrada. Ele não consegue funcionar, ele não consegue sair do lugar sem uma cadeira de rodas ou alguma coisa assim. Essa muleta, ela permite que ele funcione numa sociedade. Ele ande, vá para os lugares que ele precise, que ele trabalhe. Só que se eu retiro a muleta antes da perna dele consertar, antes de ela se resolver, ele volta ao normal, ele volta ao estado anterior. Ele não consegue caminhar, ele não consegue funcionar direito. A muleta não resolve a perna quebrada, ela só ajuda a funcionar. Da mesma forma, eu acho que na psiquiatria, na saúde mental, o remédio ele não é resolutivo, ele é acessório. Ele vai ajudar você a funcionar naquilo que você precisa, te ajuda a conversar direito com as pessoas, te ajuda a lidar com os seus medos, as suas frustrações, ansiedades, ajuda a lidar com a insônia ou a hipersônia, com excesso de sono, com a falta de apetite, o excesso de apetite. Só que se eu retiro a medicação sem esclarecer o que está causando, quais são os processos mentais, eu aprender mecanismos de me proteger, âncoras que eu posso criar para me ajudar a funcionar, eu retorno ao meu estado original, porque eu me torno dependente do remédio. Existem vários centros que tratam inclusive pacientes dependentes de medicações. Existem, por exemplo, no Sistema Único de Saúde a gente tem os CAPs. E o CAPS dele possui grupos exclusivamente para pacientes dependentes de benzodiazepínicos, que são remédios para dormir. Exclusivamente dependentes de pacientes que fazem uso crônico de medicações que não conseguem tirar. Porque se eles tiram a medicação, eles voltam ao normal. Claro que tem muitos componentes biológicos também relacionados a isso. Mas a psicoterapia acho que acaba sendo fundamental nessa questão de você entender o que acontece com você e aprender a se defender. Olha, você falou uma coisa sobre o CAPS, né? A gente pode falar sobre o sistema de saúde, né? Mental para essas pessoas em sofrimento. A gente sabe, né, que aqui no Brasil nós temos o SUS, né, que ele tem um sistema de saúde mental. Me fala um pouco como é que isso funciona, isso de fato funciona? Qual é a porta de entrada, né, para isso? E eles são para que tipo de pessoas? Olha, Ana, eu corro risco de apanhar falando isso. É uma questão muito polêmica, mas a minha opinião é que o sistema de saúde ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu atuei já em diversas áreas do sistema de saúde, dentro e fora de São Caetano. Já atuei em comunidades muito carentes. E apesar da falta de estrutura, que eu acredito que o problema seja dinheiro e poder, a questão da corrupção e a questão da falta de verbas, o Sistema Único de Saúde ele é estruturalmente, funcionalmente, o modelo de funcionamento dele é sensacional. Tanto que vários países vêm para cá estudar o Sistema Único de Saúde, se basear para poder ter um funcionamento mais adequado. E dentro disso, a atuação na saúde mental ela é muito ampla. Ela atua em várias escalas de profundidade, ela atua em várias escalas de hierarquia, de necessidade do paciente. Então a gente tem, para pacientes, digamos assim, com uma menor complexidade, pacientes que funcionam relativamente bem, eles conseguem conversar, eles conseguem dirigir, conseguem ir pegar um ônibus, conseguem ir para o lugar, se alimentam sozinhos, não têm surtos psicóticos, não podem agredir ninguém na rua, eles conseguem ter acesso pelo CAPS, é o que eu falei.
O CAPS ele tem diversas estruturas de funcionamento. Depende muito do tamanho da cidade que recebe o CAPS, mas ele geralmente tem um CAPS estrutural, que ele é um CAPS básico, digamos assim, que ele recebe pacientes de diversos tipos para várias especialidades. Você tem o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, fonoaudiologista, você tem educador físico, você tem nutricionista, você tem muitos profissionais que conseguem auxiliar de acordo com aquilo que você precisa. Inclusive para as famílias, João? Inclusive para as famílias. As famílias têm que participar também, né, daquilo que ocorre com algum familiar que tenha uma psicopatologia, né? Com certeza. Como que eles podem participar, assim? Existem vários grupos que são discussões em grupo, são terapias em grupo que permitem a participação da família. Existem terapias familiares, que é exclusivamente para um núcleo familiar. Existe auxílio da assistência social, existe auxílio dos agentes comunitários de saúde. Tudo isso para melhorar a estrutura para a família. Existem, inclusive, por exemplo, aqui em São Caetano, a gente tem um micro-ônibus que circula pela cidade, para circular saúde, justamente para receber os pacientes que não podem se transportar, que não têm dinheiro para um ônibus, para um transporte, e ele faz esse transporte gratuito para os serviços. E para pacientes de maior complexidade, que precisam de uma internação, de uma emergência, existe uma recepção desse serviço também. Eles conseguem ter todo esse aporte. Claro que nenhum sistema é perfeito, sempre existem suas falhas, sempre existem seus problemas. Mas de uma forma, pelo menos, eu diria, funcional, ele é excelente nesse sentido. E a psicanálise também hoje atua perfeitamente nessas instituições, não é? Agregando, né? Vindo agregar a tudo isso. Então fica a dica, né? Essa informação muito importante, porque tem muita gente que não conhece esse sistema, muita gente que não vai procurar e que a gente deve sempre persistir, né? Porque esse sistema, como você disse, é muito bom, não é? Basta você achar ali o lugar correto, com pessoas realmente, né, responsáveis, que fazem com que aquilo funcione de fato, né? E, inclusive, um adicional que eu acho legal a gente comentar para o pessoal que assiste o vídeo é que o CAPS ele é a porta aberta. Ele não precisa de um encaminhamento médico, ele não precisa passar num clínico para te encaminhar para o psiquiatra, não precisa de nenhum encaminhamento de outro profissional. Se você tem algum problema, se você tem algo que você não sente que não consegue encarar, ou que precisa de de processar isso melhor, você pode simplesmente se encaminhar para o seu CAPS, que eles vão fazer uma triagem para você, para aquilo que você precisa. E já te encaminham para um serviço adequado. Olha que legal, não é? Como que são informações muito importantes que muitas vezes, né, você que está aí, a gente fica sem saber, né? E a gente, justamente, a gente está aqui entrevistando o João de propósito, não é? Um jovem que já está terminando a medicina, que já está ingressando aí dentro da especialização da psiquiatria, que já está também terminando a psicanálise, dentre outros estudos, cursos, participações, né, inclusive nessa liga que acrescentou bastante. A gente achou muito importante trazer ele aqui, porque ele tem muitas informações assim que nos agregam, muito importante você saber, não é? Obrigado. E João, eu queria te perguntar, né, o que a psicanálise ela diferencia nessa rotina sua de médico e futuro psiquiatra? Olha, Ana, eu acho que a psiquiatria ela me trouxe, a psicanálise, perdão, ela me trouxe uma perspectiva um pouco diferente dos pacientes. Entra naquela questão que eu comentei da compartimentalização. Geralmente, passando por diversos ambulatórios, por diversos serviços, a gente entra numa rotina, num hábito daquele serviço, e cada profissional, cada especialidade acaba olhando para o paciente de uma determinada maneira. E a psicanálise, eu acho que, acima de tudo, me fez perceber que a gente tem que enxergar o paciente como um todo. A gente tem que enxergar a pessoa como um todo. Ela nunca é simplesmente uma diabetes mellitus, ela nunca é uma hipertensão, ela nunca é uma doença cardíaca, ou um tumor, ou uma depressão. Ela
é um ser humano e ela tem muito mais fatores do que a gente sequer consegue conceber. É verdade, a psicanálise ela trata o indivíduo como indivíduo único, não é? Cheio de características próprias, não é? Ela trata da subjetividade do indivíduo. O João, uma curiosidade que ficou assim, que ficou no ar também para vocês que estão nos assistindo, qual é a diferença de uma consulta, de um atendimento psiquiátrico, atendimento médico e um atendimento psicanalítico, um atendimento em psicanálise? Fala um pouco aí para eles poderem entender. Bom, Ana, um atendimento psiquiátrico, uma consulta psiquiátrica, ela é muito mais objetiva, ela é focada a um sofrimento específico, um sintoma específico, assim como é um atendimento médico, por exemplo, um atendimento clínico. Ela não tem um tempo estabelecido de consulta, ela pode ser uma consulta, às vezes, dependendo, pode ser uma consulta de 5 minutos, pode ser uma consulta de 1 hora, 1h30, ela não tem um tempo específico determinado. E ela geralmente costuma abordar mais os sinais e sintomas que o paciente apresenta ou relata. Ela costuma abordar se o paciente ele sofre ou não com aquilo que aparece, se a família sofre ou não, se tem algum sofrimento da família ou se a família não tem grande impacto na família. E no final é o que pode ser feito com relação a esse sintoma. O que eu posso fazer para intervir? No caso, por exemplo, de uma depressão, no caso de um transtorno de ansiedade, de um paciente borderline, uma tentativa de suicídio, o que eu posso fazer para intervir? É um tratamento medicamentoso? É uma indicação para uma terapia, uma psicoterapia? É uma internação compulsória, porque ele pode levar ao mal a ele mesmo ou a outras pessoas? O que esse paciente está precisando para resolver esse sintoma? A resolução de uma consequência. O tratamento psicanalítico, ele volta muito mais para a resolução de uma causa, para a busca de uma causa. Ele geralmente tem um tempo específico de consulta, costuma ser de 40 minutos a 1 hora. Alguns psicanalistas também não levam isso muito em consideração, tempo de sessão. E ele volta muito mais a por que eu ajo em determinado comportamento, por que eu tenho determinado comportamento, por que eu falei determinada coisa, porque eu falo, ou porque eu deixei de falar, porque eu penso ou deixo de pensar em determinada coisa. O que faz com que eu funcione dessa forma, o que me levou a funcionar. E esse conhecimento, eu acredito que permita que eu consiga resolver, que eu consiga tentar resolver. Porque se eu não conheço, eu repito. Eu vou agir de novo, de forma instintiva. Se eu sei o que está acontecendo, eu posso tentar resolver. Eu posso tentar mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de pensar, mudar meu hábito. Claro, e uma coisa, os dois tratamentos são essenciais, um completa o outro. E o psicanalista, o papel do psicanalista é poder estender o seu ego, poder ajudar a pessoa a pensar, abrir seus horizontes para isso, João? Exatamente. João, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais, falar algo, aquilo que você julga importante, ou dar uma dica para o pessoal que está ali nos assistindo no nosso canal. Fica à vontade. Obrigado. Eu acho que o mais importante para o pessoal que está assistindo a gente, que está assistindo o vídeo, é ter noção da importância do conhecimento. O conhecimento é aquilo que consegue proteger que a doença se torne uma doença. A gente trabalha na medicina com um conceito de atenção primária. A atenção primária, ela previne o aparecimento de doenças em até 75%, 85% dos casos. Ela trabalha com a prevenção e a promoção da saúde. A prevenção seria a gente tomar medidas que ativamente impeçam que a pessoa fique doente. Por exemplo, no caso de uma campanha de dengue, a gente fazer a gente retirar a água de locais parados, de estações paradas, a gente fazer a colocação ativa de redes,
fazer colocar areia para poder impedir essa disseminação, e a promoção, ensinar as pessoas o que é a dengue, como ela se propaga, o que vocês podem fazer para também ajudar nessa situação, o que cada um pode fazer nesse sentido, e o que acontece com uma pessoa também com a dengue, o que envolve nesse espectro. A saúde mental, eu acredito que entra exatamente da mesma forma. Se a gente pode impedir que ela se torne um transtorno, que ela se torne um problema ativo, que impeça que a gente funcione, a gente também precisa de uma prevenção, de uma promoção. A gente também precisa de um cuidado, de transmitir esse conhecimento, de entender o que é a depressão, entender o que é um transtorno de ansiedade, entender o que é um transtorno borderline, por exemplo, e entender como isso funciona, quais são os sintomas que uma pessoa apresenta. Não só o que eu posso ter numa depressão, mas o que uma pessoa próxima a mim pode ter. Às vezes ela está mostrando todos os sintomas na nossa cara e a gente não percebe. Então, ouvir o que outra pessoa tem a dizer também. Não tentar suprimir a pessoa com a terapia da felicidade, com aquela mega contaminação de energia, de animação, mas ouvir o que ela tem a dizer. Às vezes ela só precisa conversar, pôr para fora, e ela não tem um espaço adequado para isso. Então, eu acho que eu convidaria todos vocês a serem espaço para as pessoas que precisam desse espaço. Eu acho que é isso. Nossa, João, é bem verdade, né? Então, assim, a gente pode dizer que o interessante, que o ideal é as pessoas poderem conhecer, não é? Se inteirar de tudo que está acontecendo à sua volta, de estar acontecendo com elas mesmas, aquilo que está acontecendo com elas mesmas. E não ficarem, tem muitas pessoas que estão sofrendo em sofrimento. Não sofra, procure ajuda, tente se conhecer, né? E mais do que isso, tente ajudar outras pessoas também. João, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, suas contribuições. Imagina, né? Eu que agradeço. Fica aí um espaço aberto para você poder vir outras vezes. Né? E você que está nos assistindo aí, eu convido a você para que você possa participar, né, do nosso canal, deixando aqui suas dúvidas, fazendo perguntas e também nos dando sugestões de temas, não é? Para que vocês possam interagir com a gente. A tua participação é muito importante e pode muito bem ajudar muitas pessoas. Você que gostou da nossa entrevista, você pode, por gentileza, deixe o seu like aqui, se inscreva, acione o sininho para que você receba nossas notificações e os temas das entrevistas que estão por vir, que são muito interessantes.